Generoso. Ele é um sábio, super animado. É muito esperto. Uma pessoa super íntegra. Calmo. Jogador de tênis. Foram duas. Né? Muito exigente. Basicamente um segundo pai que eu tive. E o tio Luiz sempre foi muito carinhoso, né? Pai exemplar. Minha maior referência. Ele é conservador e liberal ao mesmo tempo. A última. Nunca acerta o nome das filhas nem das netas. Isso não é uma palavra, mas tudo bem. É querido Coca, né? É, querido Coca pra todas, pra não errar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinha. É bom demais, é bom demais. Sabe o que é? É uma amizade que... Aquela amizade legal não é aquela que a gente está sempre grudada, não. É que aquela quando a gente se encontra, a gente tem aquela lembrança assim como se tivesse encontrado ontem. Eu me lembro dos 70 anos dele, 10 anos atrás. E aí, naquela época, eu disse para ele, não tem nada na vida melhor do que amigos antigos. Né? São tantas as memórias, tantas as lembranças, tantos conhecidos comuns. E a gente lembra de tudo que gozo. Graças a Deus, os dois tivemos uma vida feliz. Então, você quando olha para trás, você lembra de coisas boas, né? Me orientou em várias coisas, conheço ele há 36 anos. Tenho um carinho imenso por ele, pela Regina, pela família toda, a Renatinha, a Adriana, enfim. E é uma figura excepcional, está fazendo 80, vai fazer 90 com certeza. Porque ele se cuida muito mais do que nós. Ele é um homem inteirão. Enfim, ele merece toda essa festa, toda essa família linda. Eu lembro, felicidade, saúde. Eu lembro quando eu perdia pra ele no tênis. E faz um tempo isso, ele falava que um dia eu ia ganhar ele e esse dia já passou um tempo. Mas ele continua tentando me ganhar, mas não consegue. Mas às vezes eu dou uma colher de chá pra ele, mas não conto pra ele não, mas tô falando aqui agora. Vai quebrar o coração dele. Ele vai ficar... 80 anos já pode saber, né? Ele é um perigo. É um perigo. Luiz é um perigo. Tem o Roger Federer que se cuida, né? Se cuida, não, porque ele tem que ver onde é que a bola bateu, né? Porque você sabe como é que é isso, né? Direito, é exatamente isso. É um problema, É um né? problema. Eu não enxergo nem ele. Então ninguém sabe onde a bola Pois foi. é. Como é De que faz? preferência, não, de preferência eu digo que ela bateu fora, né? Quando eu tô. E ele também, né? E aí fica por isso que ninguém perde, Ninguém ninguém perde. nunca perde. Mas no final é tudo bom. Mas isso faz parte do jogo, né? E ele tá em forma ou não tá em forma? Ele diz que ainda me ganha no tênis. Não sei disso não. Será? Não. Nós dois, é gozado, porque nós dois jogamos há muitos anos e nunca nos enfrentamos. Acho que tem alguma coisa aí que explica. Freud explica. Também acho. Você já viu o vovô jogar tênis? Já joguei com ele. Você já jogou com ele? Fraco ou bom? Ele é melhor que eu, Ele é melhor que você? eu acho. Então é verdade que ele nunca perde? Mais ou menos. Fala aí, qual é a real? Depende da dupla. Ah, sempre depende da dupla. Então é sempre a culpa do dupla, nunca dele, né? É. Então, Não. Quer dizer, sei lá. Vai minha tristeza. Eu quero deixar um beijo grande pro meu tio querido, caçula como eu. Não de 4, eu sou de 3. Para ele deve ter sido mais paparicada. Mas um beijo bem grande, estou muito feliz de estar aqui. Participando dessa data tão bonita e importante, representando meu pai, que mandou um beijo muito grande para ele, que infelizmente não pôde vir, mas que está aqui de coração muito forte. obrigada, tá ótimo. Eu já falei com ele que agora a gente tem que olhar para os 85, né? Quando fizer 85, olha para os 90 e vai devagarzinho.
E vai deixando, né? Enquanto eles deixarem, a gente fica aqui. Eu tenho um carinho imenso pelo tio Luiz, que é aquele tio querido para mim, que sempre foi autoconfiante, uma pessoa que sempre se cuidou muito e sempre foi muito quieto e discreto, mas ao mesmo tempo sempre muito receptivo. Então, apesar de eu viver fora do Rio há muitos anos, eu sempre tive como uma referência familiar importante. O tio Luiz é uma pessoa que eu admiro muito, é super pai, avô, tio, e a gente está aqui para comemorar os 80 anos dele, que venham mais 20, 30 anos. E para Nanda também, né, que é uma outra data importante, que é minha prima querida. Desejo tudo de maravilhoso. Muita gente não sabe, mas a minha tia também faz aniversário colado com meu avô. Dia antes. Quantos anos hoje? 50. Hoje não, 2 dias atrás. 50 anos. Então, essa comemoração de 80 é uma comemoração dupla, porque tem a caçula preferida do meu avô, também está sendo comemorada aqui. Qual é o sentimento? Sempre foi uma data muito especial, porque além do meu aniversário, sempre juntinho do dele, a gente sempre curtiu muito essa data. Ele é uma pessoa maravilhosa, um pai exemplar, maravilhoso, que eu tenho o maior orgulho dele. Eu sempre acompanhei ele nos esportes, para velejar, para correr. Você já virou na Bahia também? Que nem já eu? virei na Bahia também. Ai, que graça. Mas eu desvirava, muita coisa boa. Bom, quando eu entrei na IBM, né, foi em 1989. Pode olhar para mim também. Ah, então tá. O meu pai estava indo para o Chile, né? Foi justamente nesse ano. Então eu entrei na IBM e ele foi para o Chile e ficou lá 5 anos como gerente geral do Chile, né? Então era meu colega de trabalho, mas era um colega assim distante. A gente se falava muito pelo Profs. Na época não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas a gente já tinha uma ferramenta de mensagem, dentro da IBM, né, para os funcionários todos. Então a gente podia se comunicar pelo Profs, né, não precisava do telefone, né. E eu ia sempre para o Chile para esquiar, para passear, né, porque o Chile é lindo. E encontrei com ele em alguns clubes 100%, que é quando você cumpre a sua meta do ano, antigamente era o do ano, você vai para uma viagem, né? Só para festa, para diversão. E eu encontrei com ele, não nos mesmos dias, porque Chile era uns dias antes, o Brasil, mas eu encontrei com ele no dia que ele estava saindo, eu estava chegando. Que bacana! Então foi muito interessante, muito legal, né? Mas eu não falava muito que eu era filha do Luiz Antero, para não acharem que, né? Mas os dois subiram por mérito, né? Exato. Foi bem legal essa história, né? Mas realmente foi. Meu pai me influenciou muito, né, para entrar na IBM. Senão, acho que eu não sei se eu teria ido trabalhar na IBM. Estou lá até hoje, né? Eu acho engraçado que ele às vezes fica rindo sozinho quando ele toma vinho. Eu acho engraçado. Ele viaja às vezes também, é muito engraçado essas coisas. Quando ele bebe muito vinho e fica com a cara vermelha. Eu gosto do jeito que você descreve isso, né? Por quê? Tem uma palavra pra isso, mas você não tá usando. Mas tudo bem, eu acho legal. Bom neto, um neto gentil. O vovô sempre foi muito responsável, mas generoso na mesma hora também. Sempre leva os netos para jogar tênis, tentou me fazer andar de vela, só que hoje em dia eu me arrependo, queria ter gostado. O vovô, eu me lembro uma vez, eu vinha de férias, né? Eu nunca tive a oportunidade de estudar com ele, porque eu sempre vinha nas férias. Mas aí ele me trazia para o iate, desenterrava aquele laser cheio de poeira dele, que ele, não sei por que, guardava. Guarda até hoje. Guarda até hoje, ninguém usa, mas tudo bem. E aí a gente ia velejar com laser. E até Niterói voltava. Era história? super legal, assim, eu achava o máximo. Eu já tinha velejado antes, mas aí teve um dia que, assim, nunca mais depois desse dia eu quis velejar com ele. Que a gente estava voltando de Niterói, bem aqui na frente,
nesse mar lindo da Baía de Guanabara, que nós conhecemos muito bem. E aí o vovô todo atrapalhado, não, faz assim, não faz assado, não sei o que. Eu só sei que o barco virou, a gente ficou dentro dessa água linda, maravilhosa. O Vicentinho viu a gente, correu pra trás, fingindo que não conhecia a gente. Foi um mico, foi um mico. E aí, claro que a culpa era minha, né? Não era do velejador master, que era o vovô. Mas tudo bem. Conseguimos desvirar, depois eu me lembro que eu tomei um banho desinfetante. O chinelo ficou pra trás, depois tivemos que catar, mas foi assim uma boa experiência para nunca mais velejar. Mas valeu, vô. Obrigada por todas essas lembranças, tá? Beijo. Eu tenho uma lembrança muito boa, porque quando eu vinha de São Paulo passar férias no Rio, que no primeiro dia das férias eu já estava aqui no Rio, eu ficava na casa da tia Regina e do tio Luiz, né, com a Adriana, e enfim, aí eu tive um convívio nessa minha infância e na minha pré-adolescência, né, porque também depois quando você é adolescente você não vem mais, mas muito próxima com eles, né, porque uma coisa que me impressionava, ele acordava cedíssimo, ia pra praia, corria, voltava, ia trabalhar, aí na época ele fazia faculdade de Direito, chegava em casa, sempre muito discreto, né? Sempre uma pessoa discreta, mas muito carinhosa, né? Um sorriso que ele tinha, sempre meio maroto, assim. Enfim, então acho que é uma pessoa que a gente tem, me lembra meu avô também, né? A correção, a determinação, acho que é uma pessoa muito determinada. E é muito bom, porque são pessoas que vão sendo referências na nossa vida e que isso é importante, né? Do que a gente vai ser. Então, um beijo grande para os 80 anos aí, que tenham mais 80. Eu desejo tudo de ótimo para ele, que a gente daqui a 10 anos esteja aqui de novo. Meu melhor conselheiro, né? Tá sempre me orientando, tem uma sabedoria enorme, uma sensibilidade enorme, fala tudo com muita calma, com muita elegância, né? Ele vive cercado de mulheres, agora tem 3 filhas, uma mulher, tem 2 netas, agora tem os netos também, né? Mas durante muito tempo ele viveu cercado de mulheres. Muito sortudo ele, né? E ele sempre com muita calma, né? Que a mulher já é agitada por natureza, imagina um monte de mulheres juntas, né? E ele sempre calmo, né? Transmitindo uma tranquilidade pra gente, né? Muito bom. Muito bom. E agora curtindo os netos todos, né? Que ele adora, os netos também adoram ele. E ele adora uma conversa, né? E adora dar uma aula show para as filhas, para os netos, né? Eu acho que ele fala foi um pai e um avô muito parecido, né? Sempre muito calmo, generoso, carinhoso. Né? Eu acho meu pai o máximo. Agora eu lembro bem também dele estudando comigo, que eu tô vendo agora ele com o Gil, com a Bruna. Ele estudava comigo matemática e eu tinha um problema mais difícil e ele demorava 3 dias para resolver, mas resolvia. E agora com o Diego tá a mesma coisa, o Diego chega com um problema, pior problema do mundo, ele vai resolver de qualquer jeito, lê 30 páginas se for preciso, mas ele vai resolver. Não larga, não né? desiste, não ele que não sabe. Exatamente, valoriza muito estudar com os netos dele e ensinar. O Ricardo só passaram por causa do vovô, senão não passava. E você não passou por causa do vovô não, na época que você estava aqui? Eu devia ter feito mais aula com ele. Outra coisa que eu me lembro bem também, só pra fechar, é ele com, sei lá, 70 anos, faz uns 8 anos. Faz uns 10 anos. Não, 72, 70, que ele ia na montanha-russa com a gente, comigo e com a Bruna, na Disney. E ele ia em todas, ia na pior montanha-russa, só parou depois por causa da catarata, mas sempre foi nosso parceiro. E é por isso que ele tá careca hoje. Ou seja, uma alma de jovem sempre teve, né? Você olhando ele com os netos homens, o que você vê? Você vê ele feliz, você vê ele orgulhoso? O que você vê nele que ele não pôde ensinar pra vocês que ele ensinou pra vocês? Não, mas isso eu acho que com os netos ele realmente põe na prática o ensinamento liberal e feminista dele. Ele não faz diferença entre netos e netas. Então, bem legal, né? Isso é bem legal. Eu gosto de unir a família. E eu acho que é uma oportunidade. O Luiz está tão bem, a vida é tão curta, num piscar de olhos, acabou. E a gente tem que curtir os netos queridos e todo mundo. Ele me ajuda com as coisas, ele é muito gentil. Ele me trata muito bem, ele... Ainda bem, né? Você é neto dele. Se eu não tivesse ele na família, eu acho que a família está incompleta. Eu acho que ele é uma peça muito importante na família, um pilar da família muito importante. Vem
vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Mais exigente com a primogênita até do que com todas as outras. Ele é do futuro. A teoria. Na Ele prática, vê além. Ele vê além, ele já vê lá na frente. Mas o pai dele também era assim, vovô Antero. Vovô Antero era atualíssimo. Morreu com 96 anos, lendo tudo que passava pelas mãos dele. Então papai tem esse lado também de se manter jovem, né? Corpo são, mente são. E muito inteligente, lê muito, sabe das coisas, fica na dele. Então Precisa de um empurrãozinho de Regina de vez em quando. Isso precisa. 80 anos, vovô super em forma. Eu conheci Você ele tem que numa se cuidar, festa. hein, vó? Eu conheci Vovô ele tá numa muito em forma. festa, dançando. Eu tô dançando até hoje com ele. Tchau. Quando em a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asa do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Ei, seu Luiz, olha o baião número 1 aí, onde tudo começou. E agora nós estamos seguindo com esse trabalho maravilhoso, deixado por Luiz Gonzaga, na companhia de tantos amigos famosos e queridos. Olha a sanfoninha aí, olha o piadinho dela. Essa é a alegria do sertão e do sanfoneiro. Eu adoro
leva a gente para o mundo das ideias. Adora, não é o Ariano Suassuna, mas adora dar aula show para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos. Faz poesia, declama Juca Pirama de cor, mais de 400 versos. Não é o máximo? Eu acho. Gosta de jogar tênis, de caminhar, principalmente nas subidas do condomínio de Itaipava, onde ele pode mostrar para os seus convidados de caminhada sua boa forma física. Meu pai, como todo homem, não vou falar mal dos homens não, eu tenho 4 em casa, e uma menina que vale por 4. Ele tem um menino dentro dele, cheio de energia, meio inconsequente. Comprou uma scooter, quase 80 anos, apesar das recriminações do genro, da mulher. Ele andou uma certa época com um canivete aberto dentro do bolso para pegar o infeliz que furtou sua carteira. Esse é meu pai. Te amo. Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Olhando pra você, as emoções me repetindo. São tantas já vidas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você, as mesmas emoções se repetindo. De paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. De uma família de 4, e eu fiquei pensando quando fui pega pela Renata me perguntando, né,
vamos lá, fala pro meu avô alguma coisa e tal. O que eu mais admiro no tio Luiz, né? Há pouco tempo, um samba do crioulo me fez pensar em 3 coisas que eu acho que retratam bem. Tio Luiz é foco, força e fé. Uma pessoa que tem uma autoestima e uma generosidade genuínas que permeiam um caráter, que permeiam uma postura de vida e que alicerçam estruturas e valores que muito caros, eu acho, no mundo que a gente está hoje tão conturbado, com tanta coisa acontecendo, né? Tantos valores sendo questionados de formas tão assustadoras e avassaladoras. É muito bom a gente saber, a gente ter tido exemplos tão próximos de pessoas tão fortes, tão bem-sucedidas afetivamente, amorosamente, familiarmente, profissionalmente. Num momento muito difícil da minha vida, foi um arrimo muito importante, pelo qual eu sou muito grata. E assim, não tem como não pensar, né, na minha mãe, no meu avô, nas pessoas que deixaram a gente e que deixam muitas saudades e é o que vale a pena. Parabéns, tio, de coração. E aqui estamos, celebrando o aniversário de um dos homens mais especiais do mundo. O mais inteligente, engraçado, carinhoso, querido, justo, maravilhoso, meu avô. Nossa avô. Nossa avô. Vô, o aniversário é seu, mas o presente é meu. Porque há muitos anos eu tenho a oportunidade de conviver com você. Sabe como eu sei disso? Eu sempre que posso fico te observando. Enquanto você toca violão na cadeira da mesa de baralho, enquanto você lê seu jornal na mesa pequena de vidro na sala do jantar do Leme, enquanto você sai comigo pra caminhar, até enquanto você ronca no sofá. E dessa observação percebi o quão puro você é, o quão do bem você é, o quão maravilhoso você é. Só tenho a te agradecer, amor. Eu te amo. Querem matar um velho hoje. Querem provar que o velho tá forte. Olha, por seus frutos o reconhecereis. Foi dito há mais de 2000 anos, né? E seria mais justo, por seus frutos a reconhecereis. Então, aqui a Regina, é cá, os cavaleiros. Olha, é difícil realmente a gente não se emocionar numa hora como essa, em que nós temos a presença da família, a presença dos amigos do peito, que são nossa família também, e aqui presente nesse momento que proporcionando tantos reencontros, né? Eu vinha para cá hoje, mais cedo na festa, e me perguntando, quem me conhece sabe que eu falo sozinho. O Rodrigo, meu neto, me entrega toda vez que me vê falando sozinho. Então eu vim aqui consultando os vários erros que nós temos dentro de nós, né? Dizendo, Luiz, poxa, como falar das delícias dos 80 anos, né? É realmente uma tarefa difícil, né? E aí eu gosto de deixar os erros tagarelando entre eles e dar a palavra e a emoção àquele que parece mais inspirado para o momento, né? E logo se fez ouvir o meu eu agradecido. Eu realmente tenho muita coisa que agradecer. Eu tive muita sorte, muita, que aliás todos que chegaram
aos 80 anos, sabem que não é fácil, né? Atravessar os desvios, os desvãos da vida e chegar mais ou menos incólume à marca dos 80 anos. E, evidentemente, a mulher e companheira que me atura há 60 anos tem parte importantíssima nisso, né? Como a Aninha já ressaltou também, os meus ascendentes, meu pai, minha mãe, que também foram octogenários. Papai foi aos 94, mamãe foi aos 89, e a eles eu agradeço, primeiro, ter vindo ao mundo, né? E segundo, terem me transmitido, como se diz hoje, os ventos de hoje, um algoritmo tão bem programado, né, para resistir a esses desafios dos 80 anos. Eu queria também agradecer à família, né, meus irmãos, como a Aninha falou, eu era o caçula de 4, eu me aturo desde que eu nasci. Meus primos tão queridos. Eu sempre gosto de agradecer aos médicos e dentistas da família que nos socorrem, né, nas emergências. O Marcelo, o Sérgio, a Daniela, meu amigo Michel, né, a Flavinha, né, que tanto nos auxiliam nas emergências. As minhas cunhadas, queridas cunhadas, e ela, Maria Regina, são tantas cunhadas, algumas já ausentes, mas foram cunhadas e cunhados maravilhosos, né? As filhas, realmente o maior tesouro, né? Muita sorte que nós tivemos, essas 3 filhas maravilhosas, que sempre me fizeram, eu sempre me preocupei muito por ter 3 filhas, mulheres, né? Com a questão do gênero. Sempre procurei incentivar, eu digo para elas, a liberdade e a independência eu não posso dar, ela tem que ser conquistada. Embora eu recebo algumas críticas de que é mais no discurso do que na prática, mas de qualquer maneira eu continuo incentivando, não se submetam, né? Os netos são um capítulo à parte. Como dizia a Raquel de Queiroz, netos são como herança. Você os ganha sem merecer, sem nada ter feito para isso. De repente, lhe caem do céu. Também dizem de maneira mais simples que os netos são a sobremesa da vida. E aqui nós estamos com esses 6 netos maravilhosos, né, que é realmente a continuação do que nós somos. Né? Tem tantos aqui, o Lucas que veio de fora, e alguns amigos que vieram de fora também, o pessoal que veio de São Paulo, o pessoal que veio de Itaipava, meus amigos que se deslocaram para cá. Então, esse é um momento muito especial. E tem também o meu eu carioca, né? O meu eu carioca, foi também muita sorte de ter nascido nessa cidade maravilhosa, em que nós temos essa paisagem aqui. Muito nos aconteceu em torno dessa maravilhosa Baía de Guanabara. Dizem, aliás, que Guanabara é do nome que os tupinambás, os primeiros habitantes daqui, usavam, e Guanabara
Tupinambá significa o coração do mar. E realmente a Bahia tem até um formato de coração. E pulsa na maré alta, na maré baixa. Né? E temos também o Corcovado. Né? Dizem que o Corcovado, o nosso monumento, eu tomo carona na fé da Regina nisso, né? E o Corcovado, que muitos dizem que é por causa do formato do morro, uma corcova, mas na verdade, eu tive um professor de latim, quem já passou dos 80 anos, estudou latim. E esse meu professor, ele dizia, olha, nada disso, Corcovado quer dizer Corcovades, coração, aonde vais? Então, é assim que eu digo, inspirado pelo coração do mar e pelo coração onde vais, o que nós vamos dizer de coração para todos vocês, amamos vocês todos. Antes de me despedir, um último aviso. Guardem o convite dos 80 anos, por 2 razões muito simples. Primeiro, porque tem uma linda foto da nossa família. Segundo, porque vale para os 90 anos.